Olá a todos, boa tarde, eu me chamo Everton. Esse vídeo é referente à defesa do projeto que foi proposto pelo professor Ademar para a disciplina de sistemas de controle, onde eu deverei defender o meu projeto de construção de um sistema de controle proposto a partir de um circuito dinâmico pelo professor. Um projeto 1 de sistema de controle foi dividido em 5 itens, sendo o primeiro item a modelagem matemática desse circuito para mim proposto, para obter a função de transferência entre a saída e a entrada, seria V0 sobre V1. A segunda etapa seria obter a transformada inversa de Laplace para o sistema dinâmico em questão, no caso o meu circuito 4. O terceiro item seria dar a aplicação de uma entrada integral com amplitude de menos 1,5 na entrada e analisar o que aconteceria na saída do meu sistema. E o item 5 é fazer uma simulação computacional utilizando o MATLAB ou Scilab. No meu caso eu escolhi o MATLAB por conveniência, e comparar os resultados obtidos com a expansão de frações parciais obtidas de forma matemática, e também obter o comportamento dinâmico do sistema por meio de um gráfico que indique até o sistema entrar em regime permanente. Além disso, a atividade pede o script do projeto feito no software. Bem, primeiramente eu defini que método eu iria utilizar para fazer a análise desse circuito. Eu escolhi o método por nós, por conveniência, por afinidade também. Eu defini 3 nós, que conecta 3 ramos diferentes do circuito. Então aqui temos o nó A, definido por mim, o nó B e o nó C. A primeira coisa que deve se atentar é que essa entrada desse amplificador operacional está errada. Então aqui tem 0 volts, então aqui é só um fio. Então, definindo as correntes que entram e saem no nó A, eu defini correntes I1, I2 e I3. Então no nó A está entrando I1 e está saindo I2 e I3, consequentemente I1 é igual à soma dessas duas correntes que saem desse mesmo nó A. Fazendo essa definição com os valores propostos, como dados, sendo que eu escolhi fazer a análise matemática primeiro com as variáveis e depois substituir os valores em si. Primeiramente eu fiz a análise que eu falei por nó, substituí aqui os equivalentes da tensão, Então eu vi que I1 seria V1 menos VA dividido por R1, e que I2 seria VA sobre R2 mais a impedância do capacitor 2, e que I3 seria VA menos VB dividido pela impedância de C1. Fazendo simplificações, eu consegui chegar nessa equação, em que eu isolo de uma certa forma VI, que é a tensão de entrada, em termos de VA e VB. Partindo para os próximos nós definidos, eu busco fazer uma substituição regressiva para concentrar V1 e V0, VI e V0, na mesma equação, no mesmo equacionamento. Então aqui, entendendo as correntes que chegam no nó B, eu tenho I2 e tenho saindo I4. Eu tenho que I2 ela será dada por VA menos VB dividido pela impedância do capacitor 1, que será igual a corrente que passa através desse nó B, Então está chegando I2, está saindo I4, sendo que elas são a mesma corrente. Então aqui eu igualei e equacionei. Quem é I4 é VB menos VC dividido por R3.
Fazendo isso, e já tendo a informação de que no ponto C eu tenho 0 volts, eu simplesmente cortei aqui essa tensão ela é para 0, né? Ela tá aterrada, e aqui eu isolo o meu VA em termos de VB. Então aqui essa é a equação que eu consigo chegar após a simplificação. Analisando o nó C, eu consigo perceber que, também considerando as características do amplificador operacional, de impedância infinita, etc., a corrente ela não flui para dentro do amplificador, então ela vai fluir nesse sentido. Consequentemente, a corrente que passa nesse elemento resistivo é a mesma que passa nesse elemento resistivo. Então eu igualo essas equações, e aqui como o VC vai para 0 volts, porque está aterrado, o nó C, eu consigo achar VB em termos da tensão de saída. Então no final eu tenho que VB é igual a menos R3 dividido por R4, que multiplica a tensão de saída V0. Sabendo quem é VB, eu substituo por regressão na equação que eu acho na análise do nó B. Então eu substitui aqui, aqui é VB, eu substitui aquela equação, essa equação aqui, nessa equação 2, vamos dizer assim. Então aqui está o valor de VB, aqui está a relação que eu tenho encontrado antes para VA, e agora eu tenho VA em termos de V0, ou seja, eu tenho VA em termos da tensão de saída. Simplificando, né, fazendo a subtração dessas frações, eu encontro essa expressão que simplifica a tensão VA em termos da tensão de saída V0. Substituindo esses dados de tensão VA e VB nessa equação do nó A, a equação principal desse sistema, eu consigo, de uma certa forma, relacionar VI e V0 na mesma equação. Relacionar VI e V0 na mesma equação. Foi feita várias verificações para ver uma equação várias variáveis muito extenso de se trabalhar, e eu vou pular aqui. Eu já tenho a configuração que eu busco, seria V0 sobre VI, e esse daqui é a simplificação matemática que eu tirei. A partir daqui eu busquei valores, mas eu dificuldade em prosseguir. Então eu decidi fazer simplificações das variáveis do denominador dessa equação. Então aqui, como eu trato exclusivamente do denominador. Aqui eu faço somas e multiplicações como estão definidas nessa equação aqui. Então eu trato primeiro esse termo e depois eu faço a multiplicação por esse, depois por esse, e depois eu somo isso para concentrar tudo. Aqui está o passo a passo. Eu acho que é muito extenso de eu falar aqui no vídeo, mas eu vou deixar em anexo o material. E no final eu chego a essa expressão aqui, em que eu tenho evidenciado a minha variável S em termos das variáveis do circuito, né, as resistências e as capacitâncias. E na simplificação eu vi que seria melhor calcular independentemente esses valores para simplificar a minha visualização do circuito e eventuais erros. Então no final da minha simplificação eu encontro essa configuração aqui para V0 sobre VI, e eu calculo esses valores, esses coeficientes de S de forma independente, ok? Fazendo isso, né, pela fórmula matemática que eu acabo encontrando com a simplificação, eu obtenho esses valores
que eu só substituo na equação. Então, aqui está a forma final da minha função de transferência, né, que seria V0 sobre VI, com os valores finais. Então, aqui está a simplificação. Eu acabo buscando a solução dessa equação do denominador para simplificar, para fatorar ela, na verdade. Então eu resolvo essa equação na minha calculadora e acho as soluções que dão razão, né, a essa equação, a equação do meu denominador, da minha função de transferência. E aqui eu eu fatoro ela. Então eu reescrevo essa equação nesse modelo. E eu faço a mesma coisa para a equação do numerador, em que eu acho a solução da equação de segundo grau e eu abro ela nas suas raízes, certo? Então aqui está a forma fatorada das equações e eu consigo enxergar polos e zeros na minha função de transferência. A partir daí eu já tenho, né, a definição da minha função de transferência. Eu chamei de GDS, que seria essa equação aqui no domínio da frequência. A partir daí eu calculei a inversa. O que eu fiz para calcular essa inversa? Eu falei que essa inversa dessa função de transferência em Laplace seria uma HDT, e eu expando em frações parciais o denominador da função de transferência. Eu acho essas variáveis A, B e C e uso a tabela, né, para voltar para o domínio do tempo, a partir do domínio da frequência e com esse método de completar quadrados. Então aqui eu faço a multiplicação dos termos para equacionar os coeficientes e depois eu começo a agrupar em termos de S2, SI e termos independentes. Então, com equacionamento eu chego a esse sistema linear e, resolvendo esse sistema, eu acabo achando os valores de A, B e C. E no final eu uso a tabela de inversas de Laplace para achar o meu HDT, que eu tenho essa configuração aqui no tempo do meu circuito de controle, esse sistema de controle. Feito isso, o próximo passo foi achar a resposta ao degrau de amplitude menos 1.5. Então eu chamo a tensão de entrada, na verdade a excitação de entrada de 1.5 sobre S, que seria o meu degrau com esse valor de amplitude. Eu tenho aquela configuração, né, de V0 sobre VI. Eu passo VI multiplicando e acho essa configuração aqui da equação para a minha resposta ao degrau. Eu fiz a simplificação, cortei esse S e, enfim, esse aqui é o valor do ganho que eu consegui identificar após isso para o meu sistema. Fiz a mesma operação de antes, né, completei quadrado para achar a inversa e obter a resposta, a inversa no tempo, a resposta ao degrau no tempo. Então aqui é a resposta ao degrau no domínio da frequência. Completei quadrado da mesma forma que eu fiz anteriormente, montei esse sistema linear e achei os valores de A, B e C. Substituí fazendo pelo mesmo método a transformada inversa. E eu chamei essa transformada de U de T e eu chego nessa resposta no tempo. Então essa é a configuração da minha resposta no tempo. A partir daí eu já estou habilitado a montar o diagrama de polos e zeros do sistema dinâmico do circuito 4. Então eu tenho a minha função de transferência,
obtida para esse circuito, e eu acho polos nesses valores de S e zeros nesses valores de S. Então aqui está a minha representação gráfica dos polos e zeros do meu circuito. Então aqui no MATLAB eu tenho duas representações em dois scripts diferentes. À esquerda eu tenho uma representação do script no domínio do tempo, em que eu, após ter feito a função de transferência e achado a sua inversa, ou seja, a função no tempo que descreve aquele circuito, eu ploto aqui para fazer comparação com o gráfico do domínio da frequência. Aqui à direita eu tenho um script que descreve, que implementa as minhas variáveis no domínio da frequência. Então aqui eu vou construir, a partir desse script, a minha função de transferência a partir de seus zeros e polos. Esses valores aqui eles foram, e ganho, né? Esses valores eles foram adicionados aqui após a minha modelagem matemática. Com isso eu defino três variáveis, né, que são necessárias para isso, que é os zeros, são os zeros, os polos e o ganho do meu sistema dinâmico, que é o meu circuito 4. Então aqui eu ploto os polos e os zeros para fazer a amostragem, né, graficamente falando, dos valores no plano real, no plano S, aliás, com o eixo imaginário real. E aqui eu calculo a minha função de transferência. Ela vai ser apresentada diretamente na janela de comando do MATLAB. E eu busquei também outras variáveis do meu circuito. Eu não me prendi ao que foi exigido no projeto. Então aqui eu calculo também a frequência, a amplitude e o módulo. E mais para baixo eu acabo implementando a resposta à entrada, quando a entrada é o degrau com amplitude de menos 1.5, como foi proposto para mim na minha atividade no meu projeto. Eu vou rodar aqui esse código. Aqui está a minha função de transferência construída. Aqui estão os meus mapas meu mapa de polos e zeros. Aqui está a magnitude da resposta em frequência. Essa daqui é a resposta ao degrau, ou seja, quando o degrau é o sinal de excitação de entrada, essa é a resposta na minha saída. Além disso, eu vou implementar esse script aqui, que vai me dar a resposta no tempo. Essa daqui é a resposta no domínio do tempo. Após ter modelado matematicamente com as variáveis do circuito, né, resistores e capacitores, eu substituí os valores, fiz a inversa no domínio da frequência para achar no domínio do tempo e plotei aqui no MATLAB. E esse foi o resultado. Esse foi o meu projeto.